Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, transmissão de emergência, transmissão com notícias perigosas. Nível 4. De risco de viagem emitido pelos Estados Unidos da América para a Venezuela. Ordem de evacuação imediata para os cidadãos dos Estados Unidos na Venezuela. O último passo, a última linha e o último momento antes da tempestade. Salve-se quem puder, porque o furacão da Força Aérea está prestes a chegar. Família, deixem seus likes e comentários, vamos começar. Impressionante. Acabei de ficar impressionado com a introdução. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Que melodia! Prometo que essa vai ser a melodia do dia. Essa vai ser a música que vamos ouvir. Quando os trovões não forem trovões, mas fizerem barulho, dou as boas-vindas a vocês ao Estratégias Militares. Que notícia de última hora. Família... Cabelos em pé. Neste momento, o que temos aqui? O que temos aqui? Confira o que os Estados Unidos da América acabaram de divulgar. Vou mostrar direto a capa, é isso mesmo? Aviso de viagem nível 4. Não viaje. Evacuar imediatamente. Bem, diziam que não iam atacar, diziam que nada ia acontecer, diziam que isso era só fumaça, diziam e diziam e diziam. Até que o lobo chegou. Soprou e a casinha dos porquinhos caiu. Poxa, Nicolau, tanta viagem, no final, tanta festa. Ele está de ressaca, com certeza você já teve um alguma vez. O que acontece é que a ressaca que vem agora não é exatamente por ter se divertido, você vai passar mal, muito mal. O que isso significa? Agora vou mostrar um mapa para que vocês percebam a gravidade do ponto em que estamos. Agora sim podemos dizer isso. Antes eu dizia, precisa acontecer algumas coisas. Evacuação de embaixadas, evacuação de pessoal, evacuação de norte-americanos que estejam no país. E quando isso acontecer, quando isso se vê, ali é onde tudo vai desabar. Ali é onde tudo vai desabar. Bom, então já estamos prontos. Já chegamos exatamente nesse ponto indicado. Agora sim, agora sim. Por quê? Porque sempre que os Estados Unidos da América deram uma ordem de evacuação, é porque uma operação militar em grande escala estava prestes a acontecer. Eles deram. Eles deram no Irã, deram no Iraque, deram no Afeganistão, deram na Síria, deram nos Balcãs. Sempre foi assim. Não tem volta. É como um avião. Quando está acelerando na pista, o piloto percebe uma falha, mas sabe que não pode mais frear e precisa decolar com o que tem. Porque não tem mais pista, né? Acabou a pista, né? Acabou. O regime de Nicolás Maduro chegou ao ponto sem retorno.
A confissão. Hoje, o Polo Carabajal deu luz verde para Donald Trump fazer o que tem que fazer, ele dizia. Com isso, perguntas que todos nós fazemos. O que significa o nível 4 de alerta de viagem? Não viajar é o alerta máximo do Departamento de Estado, indicando que não se recomenda viajar ao país ou região, devido a riscos elevados, como conflitos armados, violência, crime, terrorismo, desastres naturais graves, instabilidade política e sérios riscos à saúde. Em resumo, não vá. Mas aqui. Além disso, a própria embaixada e o próprio governo dos Estados Unidos da América disseram que todos os cidadãos norte-americanos que desejam deixar o país devem fazê-lo agora, antes que seja tarde demais. A pergunta que poderíamos fazer agora, quando os Estados Unidos emitiram um alerta sobre um país que acabaram bombardeando: quanto tempo se passou entre o alerta e a operação militar? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Quanto tempo vamos ter? Bem, em alguns conflitos, os Estados Unidos emitiram um nível 4 antes de uma intervenção militar. Porém, nunca houve um intervalo. Iraque 2003? Já havia advertências para não viajar? Houve um aviso de última hora, seguido pela operação Afeganistão 2001. Tempo do nível 4 ao ataque, semanas. O aviso foi muito próximo da intervenção, mas não foi um protocolo padrão. Líbia 1011. Alerta para não viajar por causa da guerra civil. Duração, dias ou semanas. Yemen 1015. Os Estados Unidos mantinham um alerta há muitos anos. Essa não conta, não há um intervalo definido, não há um tempo definido. Mas o que a história nos mostrou é que quando esse aviso é emitido, quando os Estados Unidos enviam um aviso assim, é porque vai acontecer. Porque vai acontecer. Só é possível sair da Venezuela oficialmente pela fronteira terrestre com a Colômbia, então os cálculos são baseados nisso. Ou avião para Havan. Se os Estados Unidos fretarem um avião para tirar americanos da Venezuela, isso poderia facilitar as coisas mesmo assim? Qual é a situação atual? E aonde eu quero chegar com isso? O regime de Nicolás Maduro provavelmente já leu essa nota e sabe o que esperar, porque isso está na doutrina desses manuais que possuo, exatamente. Tenho muito medo de que eles capturem cidadãos norte-americanos para usá-los como escudo. Não estou brincando com isso? Não estou brincando com esse assunto. Tenho uma certa segurança de que, diante da situação desesperada do regime, uma situação em que sabem que vão cair, vão tentar fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, contra quem for, para manter o poder. Por isso, os Estados Unidos da América dão esta ordem de evacuação imediata para preservar a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos da América. De forma geral, qualquer estrangeiro que esteja agora na Venezuela deveria pensar se vale a pena estar lá, antes da tempestade. A situação chegou a um ponto crítico e insustentável. A força militar atualmente sobre o Mar do Caribe é incomparável. Agora mesmo estamos aqui. Mar do Caribe, área de operações. O que isso significa? Em nível internacional, os Estados Unidos estão declarando intenções claras e diretas de que vão lançar um ataque contra a Venezuela. Além disso,
revelou sua verdadeira face. Ele está seguindo todo o seu protocolo, aquele de sempre avisar antes de lançar o ataque, pouco ou nada lhe importa. Você sabe que não há volta, e sabe além disso que Nicolás Maduro não pode detê-lo. Um Nicolás Maduro que nessa mesma noite saiu zombando de novo, dizendo que a conversa tinha sido cordial e de presidente para presidente. Recebi uma ligação e conversei com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi em um tom de respeito, inclusive posso dizer que foi cordial entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela. Digo mais, se essa ligação significa que estão sendo dados passos em direção a um diálogo respeitoso de Estado para Estado, de país para país. Bem-vindo ao diálogo, bem-vinda à diplomacia, porque sempre buscaremos a paz. Não tem sido assim. A conversa não é como diz Nicolás Maduro, nem de longe. Donald Trump disse claramente, você tem até sexta-feira para sair. Se não sair, vamos te tirar. E como vamos te tirar, não vai ser precisamente de cabeça erguida. Acho que deu para entender. Esta noite pode ter sido o último baralho de deusado do cabelo. Ele levou a cúpula militar. Algum coronel ou general sumiu quando os aviões apareceram? Aliás, há pouco tempo decolou um B-1 nós vimos o avião B-1 decolando direitinho. É evidente, essa noite não vai ser. Está claro que essa noite não vai acontecer. É necessário dar tempo para algumas pessoas saírem do país, certo? Talvez, simplesmente isso seja um passo de rotina, diretamente para dizer ao mundo diretamente, olha, nós avisamos, quem quiser ir que vá, que dê um jeito de sair. Vamos entrar, vamos com tudo. O que vamos fazer agora também é prestar atenção em outro pequeno grande detalhe, um chamado United States Ship Gerald Ford. E eu continuo insistindo. O que eu fiz outro dia de procurar até que dia havia disponibilidade de hospedagem na ilha de São Tomás. Me deu aproximadamente a data em que o porta-aviões voltar a se mover. Se todos os hotéis estiverem cheios por causa do porta-aviões, quartos livres só existirão quando ele não estiver lá. Vamos calcular que nem hoje nem amanhã, e que poderíamos ir no sábado ou no domingo. Também é importante a questão da bolsa, da economia. As bolsas fecham na sexta-feira. Lançar uma operação na sexta-feira à noite poderia te dar todo o fim de semana para acalmar os ânimos. Para que o efeito colateral econômico a nível internacional seja o mínimo possível, vamos percebendo, não é? Bem, durante esse tempo você está tentando desocupar? Aliás, pode ser também o último aviso para Nicolás Maduro para que ele vá embora. Pode ser que seja o último aviso para Nicolás Maduro, para Maduro ir embora, e todos eles também. E se eles não aceitarem? Se eles não aceitarem, eles vão entender de outra forma. O que é importante? Quero lembrar algo muito importante para nossos amigos da Venezuela, que sei que muitos nos assistem. Obrigado. Eles estão nervosos agora. Não quero que este programa seja um lugar de medo, pelo contrário. Quero que este programa se torne um lugar que traga luz, que traga informação, que salve vidas e que ajude as pessoas a serem felizes. Obrigado, que é o mais importante neste momento, bem. O mais importante agora, e que nunca é demais, é o seguinte. Falar com toda a família, explica abertamente para todos, para crianças, adultos e idosos, o que ocorre agora no país.
explicar para eles o que vai acontecer. É preciso ser transparente para que as pessoas saibam de antemão o que está por vir. A psicologia é muito importante. Ernesto, o que vem depois? Preparar, evidentemente, a sobrevivência, ter água engarrafada para vários dias ou semanas, ter alimentos, pensar que a eletricidade provavelmente vai falhar, então alimentos que precisam de refrigeração não poderão ser refrigerados. Considere comida enlatada como opção. Ter remédios. Quem precisar de cuidados médicos, isso é super importante, ter acesso a esses remédios. Analgésicos, antibióticos, qualquer tratamento que esteja sendo realizado. Ter um estoque importante também para semanas. E ter um plano. Ter um plano, claro. E agir em cada momento. Para salvar sua vida, para preservar a vida da sua família, para estar em um lugar seguro. Cada pessoa deve fazer isso, pois cada cidade da Venezuela é diferente. Conselhos que eu daria: não ficar perto de radares, bases aéreas, lançadores de mísseis, quartéis militares ou infraestrutura do regime de inteligência. Também não fiquem perto de pessoas que vocês saibam que têm logística relacionada ao cartel, pistas de decolagem clandestinas, armazéns, laboratórios, locais ou residências dos chefões de todo o cartel dos sóis. Vocês não estão por perto? Estar perto é colocar um alvo diretamente em si mesmo, porque a munição que vai ser usada provavelmente será potente. Busca-se uma operação rápida, precisa e letal. Não vamos lançar hoje um ataque com um drone, amanhã lançar outro ataque, daqui a uma semana, de novo. Como com os navios, isso não é isso. Isso é algo mais do que afundar navios. É uma operação muito mais complexa. Isso precisa ficar claro. Não é alarmismo ser cauteloso. Salva vidas. Sempre digo, nunca é ruim ter um kit de primeiros socorros. Uma capacidade de resposta diante de um acidente que pode acontecer com você. Um evento meteorológico, um tumulto em um país como a Venezuela, e sempre é bom ter isso em todos os países, não só lá. Eu tenho minha mochila. Agora, o que vamos ver da parte de Nicolás Maduro? Se sabemos que o ataque vai acontecer, se sabemos que esse ataque vai ser realizado, o que eles esperam no plano de ação deles? Aliás, o porta-aviões ainda está lá? Estou vendo agora, depois mostraremos imagens. Vamos procurar o plano A. Períodos da guerra, é assim que são chamadas as etapas. O plano confidencial de Nicolás Maduro para a guerra. Vou colocar aqui também. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Antes disso, vamos dar uma olhada. O mapa. Beleza, para provar que a informação é comprovada e não estamos espalhando desinformação, o que comentamos e mostramos é verdadeiro. Este mapa é um mapa oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, que eu tive a oportunidade de visitar nos últimos minutos para conferir e confirmar. Vocês estão vendo aí? Departamento de Estado da América e... avisos de viagem ou mapa de avisos de viagem? Tudo bem. Ei, vamos dar uma olhada por aqui. Nível 4, nível low, como estamos vendo. Vou pôr em tela cheia para facilitar. Além disso, vou tentar fazer uma mudança, uma modificação, para que possamos ver muito melhor. Não sei se vamos conseguir. Não vamos conseguir. Fica em branco. Bem, países em azul. Precaução normal. Uma precaução normal é tentar recarregar a página novamente para que fique melhor. Agora está melhor. Precaução normal, cor azul. Precaução normal com risco nível 1 é um azul com listras. Nível 2 é aumento da precaução. Nível 2 com listras é um aumento maior da precaução em determinadas áreas de segurança. Nível 3. Só viaje se necessário. Nível 3 com risco. Repense a viagem.
Áreas onde não se pode ou não se deve viajar, e nível 4, que significa não viajar, para onde atualmente temos níveis 4 neste planeta. Este mapa que vemos aqui: Rússia, evidentemente Ucrânia, Bielorrússia, temos a faixa de Gaza, que é evidente, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Yemen, Somália, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Níger, Líbia, Mali, Burkina Faso, entre outros. Aqui temos Myanmar, que vocês já sabem que lá há outra dessas ditaduras. Comunista, massacrando os birmaneses, Coreia do Norte, também chamada Coreia do Norte. E nos Estados Unidos, que temos por aqui? As áreas de Sinaloa não dá, Zacatecas não dá, Tamaulipas não dá, Colima não dá para ir. Michoacán e Guerreiro, precisamente, são as áreas onde estiveram recentemente os drones dos Estados Unidos escaneando coisas. Digo isso para alertar as pessoas. Haiti, zona vermelha. Também não é recomendado viajar para o Haiti. E agora temos um novo membro do Clube dos 4. A Venezuela agora entra na zona vermelha, nível 4. Não se pode viajar para a Venezuela. Vamos ver o que dizem aqui. Abrimos. Traduzimos, ampliamos e vemos. Editado em 3 de dezembro de 2025, após revisão sem mudanças. Não viaje nem permaneça na Venezuela devido ao alto risco de detenção, tortura injusta, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis, criminalidade, distúrbios civis e infraestrutura sanitária precária. Recomenda-se que cidadãos dos Estados Unidos da América e residentes permanentes na Venezuela deixem o país imediatamente. Olha, eu não tinha lido isso, mas o que eu disse antes sobre poderem sequestrar pessoas de alguns países para usá-las como escudo humano, eu não estava errado. Quem diz isso é o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Talvez vejamos as coisas de forma parecida, eles e estratégias militares. Resumo do país. Em março de 2019, o Departamento de Estado retirou todo o pessoal diplomático da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas e suspendeu suas operações. Todos os serviços consulares, tanto rotineiros quanto de emergência, mas permanecem suspensos até novo aviso. O governo dos Estados Unidos da América não pode oferecer serviços de emergência ou assistência consular a cidadãos na Venezuela. Qualquer pessoa com cidadania dos Estados Unidos ou qualquer outro status de residência dos Estados Unidos na Venezuela deve deixar o país imediatamente, incluindo aqueles que viajam com passaportes venezuelanos ou estrangeiros. Não viaje para a Venezuela por nenhum motivo. E isso está em negrito. Se a página fosse branca, isso seria preto. Chamativo. O departamento concluiu haver alto risco de detenção injusta de cidadãos dos Estados Unidos da América. Na Venezuela, forças de segurança prenderam cidadãos dos Estados Unidos da América por até 5 anos, sem devido processo legal. O governo dos Estados Unidos normalmente não é informado sobre a detenção de cidadãos americanos na Venezuela, nem pode visitá-los no país. O governo dos Estados Unidos da América não consegue contatar cidadãos americanos detidos na Venezuela. E eles também não têm permissão para entrar em contato com seus familiares, nem com um advogado independente. Segundo ex-detidos e organizações de direitos humanos, os presos sofreram tortura e punições cruéis, desumanas e degradantes, como violência e ameaças à vida e integridade física. Geralmente não é permitido que os detidos na Venezuela entrem em contato, nem que alguém entre em contato com eles facilmente. Grupos terroristas colombianos atuam nas fronteiras da Venezuela com Colômbia, Brasil e Guiana. A Venezuela ainda enfrenta a falta de gasolina, eletricidade, água e remédios. A assistência consular mais próxima fica em Bogotá. Se você decidir viajar para a Venezuela, prepare um testamento, Jodi. Prepare um testamento e indique beneficiários de seguro adequados sem procuração. Putz. Olha, deve ser difícil ouvir dos Estados Unidos.
Olha, se você vai viajar para Venezuela, prepare o testamento caso você morra. Grana. É impressionante. Bom, queria aproveitar, por favor, para pedir os seus likes, seus comentários sobre esse assunto. É que eu já fui direto ao ponto. Por favor, deixem seus likes. Quero mandar um abraço especial para pessoas importantes das estratégias militares que estão aqui conosco hoje à noite. Um mega abraço. E além disso, quero dizer, estou muito feliz com essa comunidade e com o ótimo trabalho diário. De verdade, muito obrigado, porque estamos chegando muito longe, estamos fazendo coisas incríveis e estamos compreendendo o que está acontecendo no mundo de uma maneira diferente. Desenvolver um plano de comunicação familiar e considerar buscar uma organização de segurança profissional. Bom, uma série de coisas. Não viajem diretamente. E é isso. Que confusão, que história. Quem diria pra vocês? E vamos ver algo assim. Eu acho que ninguém podia imaginar, ou ninguém podia pensar. E algo assim acontecesse. Bom, era evidente que sim, que para lançar o ataque isso tinha que acontecer. Tínhamos que chegar a esse momento, tínhamos que cruzar essa linha, mas já foi, já está cruzada, ou seja, não tem mais volta. Uma vez que isso é feito, não tem mais como voltar atrás. Marcelo, muito obrigado Marisa, muito obrigado Monse, muito obrigado José, muito obrigado Estratégia, obrigado pelo apoio para sair do regime, um abraço, obrigado, saudações de Ourense e capitão preparado para o que vier. Tomara que tudo isso aconteça logo e de forma que ocorram poucos danos colaterais. Sim, tomara, Ângela. Mal posso esperar para ver o podrido Maduro preso e Silita comprando cola para a dentadura. Obrigado, Marcelo, por essas 20 assinaturas. É um assunto complicado. É um assunto complicado porque ninguém deseja intervenção militar na Venezuela. Ok. Isso acontece, mas é que não há outra opção. Infelizmente, não há outra opção para a Venezuela. A diplomacia se esgotou, o tempo de diálogo acabou e não resta opção. Ainda assim. Deixa o Cobra 47, que está bem tranquilo, andando por aí. Deixa o Cobra 47, que eu já localizei ele. E é um avião de carga, né? Deixa ele em paz. Certo, já lemos você uma vez. Não precisa colocar a mesma mensagem 40 vezes, por favor, senão as pessoas no chat não conseguem se expressar. Obrigado, bem. Eu estava dizendo antes da interrupção. Não sei, já até esqueci, por isso às vezes prefiro não ler o chat. A doutrina militar, como falávamos antes, acho que é isso. O período da guerra, tipo... Nicolás Maduro propõe a história... Sempre juntos, estratégias. Está chegando um momento, pois é, está chegando um momento, vamos rapidamente porque quero que vejamos isso direito, é importante para saber o que está por vir. Documento oficial da Venezuela. Documento oficial do regime de Nicolás Maduro, escrito pelos cubanos, financiado pelos cubanos. E que é um documento confidencial. Vocês estão vendo? Na parte superior está escrito confidencial, que vai nos servir para analisar a situação. Conversamos outro dia com o Nitu sobre a situação ou sobre a parte importante. Da preparação. Comentamos sobre o início e registramos no programa do Nitu. Período inicial de crise, a etapa inicial que vai de várias semanas a meses. Essa etapa nós já passamos. Já passamos por isso, inclusive pelo início da crise.
Já passamos pela etapa de ameaça de 30 dias, que foi do final de outubro ao começo de dezembro. Aqui, Nicolás Maduro não falhou com isso. É que eles sabem muito bem o que vai acontecer. Sim, eles sabem. Eles sabem o tempo certo. É um plano elaborado, repito, por agentes cubanos, de inteligência russa. E de um monte de gente que recebeu o organograma do que tem que fazer, que sabe, conhece bem. Vamos seguir para o próximo passo. Já paramos na parte em que a Força Armada Bolivariana já está operacional completamente. Tudo já foi mobilizado e posicionado, agora aguardam o ataque. Agora estamos esperando o ataque. Que bom. Agora laço atividades de etapa. Você está sendo ameaçado de guerra. Que são estas aqui? O treinamento, a exploração, mascaramento, camuflagem e tudo isso já estamos vivendo. Isso já aconteceu. Ocupar posições de emboscada, controle interno de cada uma das zonas da Venezuela. A reserva estratégica é essencial. Eles precisam de combustível e recursos logísticos para suportar o cerco. E agora vamos ver como serão os períodos da guerra. Segundo Nicolás Maduro, essa informação que estamos dando é informação confidencial do regime da Venezuela. Não colocam em perigo as operações militares dos Estados Unidos da América. Muito pelo contrário. Vai nos servir de guia para entender, conhecer como vão acontecer ou podem acontecer as coisas. Por enquanto, está se cumprindo o primeiro período da guerra. A gente via isso por aqui. Tem uma coisa que está clara. Previam só 7 dias de guerra. Acho que com Joe Biden sim, mas com Donald Trump não serão 7. Vamos ver. Primeiro período, guerra. Estamos falando de um cenário de invasão limitada. Uma invasão limitada como aqui estamos, ou podemos ler aqui. Aí estamos na zona central, invasão limitada. Vemos isso por aqui. Primeira etapa, 7 dias. País reage à invasão e desgaste sistemático. É necessário derrotar rapidamente a invasão limitada para impedir que a potência tenha motivo para intervir. A que ela está se referindo com isso? Se os Estados Unidos invadirem a ilha de La Orquilla, a Venezuela tem que responder rapidamente para tirá-los de lá. Sim, a Venezuela não nega a capacidade de invasão dos Estados Unidos. Nicolás Maduro vai estar ferrado, muito ferrado. Estamos vendo isso. Os primeiros 7 dias serão intensos. Continuamos. A segunda ou a primeira. Dentro do primeiro período da guerra, a outra opção, a segunda etapa, de 60 a 90 dias. Ações do país diante da invasão por uma potência, considerando um cenário de invasão total. De 60 a 90 dias. Desestabilizar, subversão e hostilidade, desgaste sistemático, bloqueio militar. E o segundo período da guerra, sem Nicolás Maduro. B. Os que restarem vivos B e M, que estão perdendo a guerra. Operação de estratégia, de resistência até alcançar a vitória. O que isso significa? Aliás, veja quem assina. Quem firma? Este documento. Vou colocar em tela cheia para que vocês vejam. Manuel de Hugo Chávez. O que isso significa? Que tentarão de todas as formas desestabilizar o país através de ações terroristas? Essa é a proposta. Nada de tanques, nada de combates, nada de guerras, dessas batalhas históricas lendárias, nada disso. A ideia é lançar ataques rápidos sobre posições dos Estados Unidos, tentar neutralizar a capacidade de deslocamento dos Estados Unidos.
E se não for possível partir para uma guerra de guerrilha, como no Vietnã, Afeganistão, outros cenários? É a única forma de acabar com isso? Acho que a doutrina militar dos Estados Unidos aprendeu e que a opção mais sensata e mais coerente é acabar com os líderes, a cúpula militar, com macho Israel no Irã e no Líbano. E como isso deveria ser feito? O conceito de guerra moderna mudou totalmente com as experiências do Afeganistão e do Iraque. O que os Estados Unidos mostraram que se o problema do regime é esse precisa ser eliminado. Partindo dessa política, agora entendemos por que Nicolás Maduro está dormindo cada noite em um lugar diferente. Quando precisa ligar para fora, Nacional. ele entra no avião e liga o ar. Isso é novo, né? Não tinha comentado antes. Nicolás Maduro, e isso é impressionante, quando ele precisa falar com algum líder internacional sobre algum assunto, ele entra no avião presidencial, sai do aeroporto, vai em direção a Valência, faz a ligação e volta novamente para Simão Bolívar. Por que ele faz isso? Para que não o geolocalizem e possam lançar um míssil onde ele estiver. Inteligente. Gaddafi foi localizado porque usou o telefone via satélite. Ele troca de telefone sempre para evitar ser geolocalizado. Reunir-se em público com multidões e cercar-se de escudos humanos é o que Nicolás Maduro faz para evitar ser eliminado. Imagens. Agora o mapa e a situação. Que temos neste momento. Estamos vendo por aqui milhões De aviões no céu. Quero também ser sincero com algo, e é preciso ser sincero com algo, porque este canal é sobre isso. Quando começar a operação militar, não vamos ver nem a Parca, nem o Tito, nem o Pape. Todos vão estar com os transponders desligados. E vão atrás deles. Não faz sentido lançar uma operação de decapitação do regime, como é chamada, não faz sentido. E que todo o planeta veja que eles estão se aproximando. 40 bombardeiros B-52. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, a fantasia que todos nós temos aqui agora, de que vamos ver 50 aviões decolando, todos de uma vez, todos com F-18, F-35 entrando lá em Caracas. Vamos dizer, olha, tem agora mesmo um F-18 no bairro de Petare. Não, isso não vai acontecer, pessoal. Vocês têm que ter isso claro e é preciso ser honesto com isso. Não vai acontecer. Existem indícios que podem nos mostrar que sim, há movimento, que é o que costumamos fazer sempre. Bom, vamos ver quantos petroleiros decolam, quantos, e podemos ir imaginando coisas ou podemos ir vendo coisas. Mas eu acho que já está muito claro. E agora vamos para o mapa. Além disso, para ver quais são ou qual é o cenário real disso chamado Venezuela e da operação. Vamos ver. Ir ao mapa e vamos gerenciar isso. Claro, vamos saber porque as pessoas vão comentar explosões em tal lugar, vídeos circulando. Agora, uma declaração sobre o início de operações militares na Venezuela. O regime de Nicolás Maduro tem nos enviado há anos o pior da prisão de Aragua. Coisas assim? Coisas assim? Vamos, mapa.
Vamos revisar novamente o que vimos nas últimas semanas. O que vimos há 48 horas era impressionante desde a base aérea de Nevada sobre as dificuldades desde neles. Aliás, hoje caiu um dos aviões da equipe acrobática dos Thunderbirds, um FDD Cezus Thunderbirds. Caiu hoje, o piloto está bem, ferimentos leves, sobreviveu. Há uma investigação em andamento, não mostramos a imagem hoje porque não deu tempo, mas foi isso que aconteceu. Dessa base, outro dia decolou uma quantidade muito significativa de aeronaves de combate, que eu imagino que incluíam bombardeiros. Mas principalmente caças de combate F-35 e F-22 de supremacia aérea. E aqui os Estados Unidos podem surpreender. Pode usar uma plataforma que normalmente não utiliza muito, que é o F-22 em operações de supressão de defesa antiaérea em operações de combate aéreo. Vou mudar o mapa para vocês verem. Eu já tenho aqui 20.050 mapas, beleza. Já estamos. Estamos falando de Nellis, essa base aérea de onde decolaram todos esses aviões outro dia. A base onde há uma quantidade importante de aviões de combate F-16, também F-35, F-22 que estão em outra área da base. Aviões A-10, tem um monte de aviões nesse lugar, é um hub de defesa importantíssimo para o país. Certo? Chamou a atenção uma coisa. A rota que seguiram era costa oeste dos Estados Unidos da América, descendo pela Baixa Califórnia. E nesse caso, o que fariam seria entrar com esse pacote, que é como eles chamam, pacote. Esse grupo de combate poderia entrar definitivamente pela região da Colômbia. Entrar por aqui. Em direção ao interior. E atacar alvos na área da selva. Atacar os laboratórios, pistas, suprimir defesas antiaéreas. A partir da parte de trás de todas essas áreas, aqui, região do Lago de Maracaibo, toda essa área aqui, sim, violariam o espaço aéreo da Colômbia. Petro, se ele se envolver, sabe o futuro que o espera. Também não precisam entrar no espaço aéreo da Colômbia, porque se marcarmos a zona do Redi dos Andes e dos Llanos, são esses dois aqui, azul e rosa. Alvos que existem a partir daí. Eles podem lançar mísseis de cruzeiro daqui. Eles não precisam entrar na Colômbia. Falamos de mísseis de cruzeiro com alcance de até 2.000 km. Pronta. Eles já poderiam lançar daqui. Dessa área já poderiam lançar mísseis de cruzeiro. Falamos da diagonal da Costa Rica. É preciso perceber isso. É preciso já medir as distâncias, porque elas vão ser importantes. Segundo o pacote, o que vimos hoje foi diferente do anterior. Hoje a Parker entrou pela área. Contornando o Curaçao para este lado, entrou por aqui. Entrou por esta área aqui. Normalmente vimos Pápiba e Uitito entrarem a partir de Aruba, entre Aruba e Curaçao. Este pacote destruirá todas as defesas antiaéreas desta área. Regimento 192. Aliás, são garotas. As garotas. Que tem o sistema e o radar montados perto do aeroporto. Elas deveriam começar a pensar em sair para fumar um cigarro quando isso começar. Sem nicotina, pois ficarão muito nervosas. Sim, aqui. Esta é a base 192 do Grupo de Mísseis de Defesa Antiaérea General Nicolás. Silva Chani, que nome diferente, aqui é onde fica a lançadora e o resto. Isso já foi colocado na zona costeira para proteção aqui.
nessa indústria petroquímica, refinaria, há sistemas Pechora nessa área aqui. Eu já os identifiquei ali. Acompanhei imagens e evoluções de satélite. Tenho outras imagens que nunca mostro, mas também possuo. E tem uma coisa que está clara. Por que os Estados Unidos iriam querer se concentrar nesta ilha? Aqui. Por quê? O que há aqui? É evidente, a infraestrutura crítica do país que precisa ser protegida. Ataque de fuzileiros navais dos Estados Unidos da América para proteger a infraestrutura contra a destruição pelo regime de Nicolás Maduro. Destruir os sistemas e capacidades defensivas. Além disso, é fundamental acabar com a base naval Marechal. Juan Cristóvão Falcón, acho que é assim que se chama, me desculpem, porque eu com nomes... Sim, Crisóstomo Falcón, Juan Crisóstomo Falcón, me desculpem, peço desculpas ao pessoal da Venezuela, é que eu sou péssimo com nomes. O que tem aqui? Aqui é um objeto que é importante e um objetivo claro para os Estados Unidos da América. Esses navios aqui têm lançadores de mísseis iranianos. Precisam ser destruídos ou neutralizados. Se esses navios forem ao alto mar, podem causar caos e disparar mísseis contra outros, como faz o Irã. É a mesma base que vemos aqui. Com isso, todas as pessoas que vivem neste setor que estamos vendo aqui têm que considerar seriamente sair de férias. Fora da base, geralmente, qual que é o perímetro? Bem, se estamos vendo que aqui há uma série de armazéns, que há veículos militares aqui e que as casas estão bem ao lado. 500 metros. No mínimo 500 metros. Eu já estou dando exemplos de um cenário real, possível, realista. 500 metros não é muito, mas é um mínimo de segurança, dependendo também do cenário do local. Não importa a munição usada pelos Estados Unidos, mas sim o que eles pretendem destruir. Em laboratórios com produtos químicos e material inflamável, a presença de munições pode causar explosões maiores, pois se torna um arsenal. Imaginem o que pode ocorrer. É preciso ter isso muito em mente. Ainda assim, acredito que os Estados Unidos vão ser comedidos nesse tipo de objetivo. Acho que eles vão se concentrar no cais, em toda a área do cais, nos navios. Talvez eliminar algum sistema de defesa que tenha sido colocado nessa área aqui. E acima de tudo, para evitar danos colaterais. Porque não queremos, ou os Estados Unidos não querem, que haja pessoas não envolvidas diretamente ou combatentes prejudicadas por esse assunto. Bem, mais do mesmo. Aqui a pista provavelmente será destruída. Essa base será destruída. Aqui isso não acontece. Aqui os Estados Unidos não precisam ir com luvas. Aqui podem tirar as luvas. Mas também não é que seja grande. Isso é, são 4 ou 5 barracões. E pouco mais. É que não tem mais do que isso. 2 mísseis e está fora diretamente. Está fora, não tem muito mistério. Aqui vai ter que tomar cuidado. Explosões secundárias podem causar uma reação em cadeia na instalação principal. Por isso, eles terão que se arriscar e invadir em algum momento. Você está me dizendo que estão decolando coisas em Las Vegas? Chrome, olha, eles voltaram, os Chrome. Eles passaram aqui fazendo um exercício. Por favor, não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos com uma coisa que quero contar, que quero que vocês vejam. Muitos aviões militares no espaço aéreo dos Estados Unidos são normais.
já que eles têm orçamento para mantê-los no ar, sem problemas. É lógico que, quando for um voo suspeito de algo que vai acontecer, o padrão de voo é diferente, completamente diferente, e as altitudes e tudo mais são completamente diferentes. Pero Disso a gente fala outro dia. Bem, estamos vendo essa área aqui, a região de Maracaibo, nossos amigos de Maracaibo. Eu sei que há um sistema de defesa por essa região, aqui. por esta zona. Que há um sistema de defesa antiaérea. Não sei exatamente, mas vi isso em relatórios. Aqui. A área do porto. Onde há uma delegacia, por aqui uma espécie de centro naval, ou algo parecido. Com um desses barcos iranianos. Lugares onde estejam esse tipo de barcos iranianos, não se aproximem. Não fiquem perto, porque esses barcos são como um imã. Eles têm um imã, e o imã é que vão atrás deles. Zona Maracaibo. Tem algo interessante? Bom, então, a base de Rafael Urdaneta, essa base com certeza deve ser outro dos objetivos. O objetivo é inutilizar, não destruir totalmente, especialmente esta área, onde está o Batalhão de Defesa Antiaérea de Maracaibo. Agora estará deslocado, lá não vai ter nada, porque já deslocaram tudo. Mas com certeza eles vão receber alguma coisa por questões de logística ou por qualquer outro motivo. Se os radares estiverem conectados, saberão onde está a bateria antiaérea e a destruirão. Por que quer quebrar elas? Bem, o radar sim pode ser destruído. Esse é um radar fixo sim, vai ser destruído possivelmente. E a questão da pista, de usá-la temporariamente para que aviões do regime não possam usá-la. E além disso, estando tão perto da fronteira com a Colômbia, receber suprimentos. Aqui há um batalhão de infantaria da Marinha. Nessa base militar há um batalhão da Marinha. E por esta área seria a instalação. É preciso ter algo claro. Maracaibo é um lugar muito sensível. E agora vocês vão entender por quê. Isso certamente não vai acontecer por parte dos Estados Unidos. Mas pode sim acontecer por parte do regime. Qual é o ponto mais fraco de uma operação de assalto a Maracaibo? Vamos ver isso pelo mar, é complicado. A entrada é uma passagem estreita, onde historicamente há posições fortificadas para resistir a ataques. Há uma área que é esta aqui, que é de selva, onde eles podem se esconder muito bem. Há posições onde podem usar mísseis antitanque. É difícil entrar por ali. Com equipes de assalto é complicado porque o funil é estreito. Desde o interior do país, da região que vem de Caracas para lá, para isolar Maracaibo, basta destruir a ponte. Destroem a ponte e Maracaibo fica isolada do país para entrar nessa região de Maracaibo pelo norte. Você já não pode mais. É como na Ucrânia, Gerson, você não pode estar desconectado. Do outro lado é praticamente impossível. E para dar a volta por todo o lago de Maracaibo, você tem que enfrentar uma quantidade de regiões militares que existem aqui, que são enormes, com bases aéreas, com um monte de... Vou tirar as cores, tudo bem. E se vocês concordarem, assim o pessoal pode ver melhor, daí você tem que enfrentar um monte de dificuldades. Por qual Maracaibo? O regime pode dizer, bom, quebramos a ponte, isolamos e ficamos por aqui. Forna, uma guerrilheira super conhecida, todas essas montanhas que cruzam para a Colômbia. Essa é uma zona muito guerrilheira.
há campos de treinamento, há conhecimento de táticas, de guerrilheira, de guerrilheiros. Aqui é uma zona vital. Vital. Isso é uma base militar. O Forte Mara é uma grande base de infantaria. Ali, então, evidentemente são lugares que seriam atacados, arsenais ou capacidades que possam ter, mas tudo para causar. Baixar o moral, esse tipo de operação é para baixar o moral e derrubar o sistema defensivo do país, não é? A região de Maracaibo é uma zona interessante do ponto de vista militar. É uma região muito interessante. Eu acho que meus antepassados já estiveram por aqui e tiveram algum problema, com certeza, porque realmente dá pra ver, parece bastante complicado. Eu não penso nisso, acho que isso seria mais pra capital. Vamos pra lá. O pessoal de Caracas, que é muita gente, quer saber o que vai acontecer. E como é o que poderia acontecer? Caracas tem vários distritos, né? O distrito central e o distrito ocidental, que é o vermelho. E o azul, que é o da capital. Isto é, Caracas? Zonas importantes dentro de Caracas. Eu, por enquanto, identifiquei um pouco, porque não tenho tempo de fazer tudo. Zonas importantes. A estrada que conecta Caracas com La Guaira, essa estrada é vital, é uma artéria principal, onde o regime precisa ter comunicação direta com La Guaira, para levar suprimentos, ter acesso ao aeroporto. Essa estrada é crucial militarmente. Certamente os Estados Unidos da América podem propor cortar os suprimentos para La Guaira em algum ponto, interrompê-los. Qual poderia ser esse ponto? Esse? A entrada do túnel, você quebra a entrada do túnel, já não há mais estrada. Se você atacar essa área aqui, bem, com escavadeiras rapidamente podem fazer coisas, mas se você quebrar isso, vai levar dias. Acho que aí é um bom ponto de referência, pois sabemos que há um bunker no aeroporto. A pista do aeroporto, provavelmente para impedir que voos do Cartel dos Solos decolem ou escapem. É uma pista que tem duas, tem 3 pistas. 3.000 metros, esta aqui. Especificamente, vamos medir. A próxima... cerca de 2.600 metros. A segunda... cerca de 3.400 metros, a maior. Os Estados Unidos provavelmente vão inutilizar as pistas. Bomba de potência. Que façam uma boa cratera aqui. Aqui. E aqui. Para não haver espaço suficiente para uma aeronave decolar. Mesma operação nessa pista, daqui, desse lado, daquele lado, e calculando mais ou menos um espaço suficiente para que um avião não possa decolar. Isso é permanente? Não, não é permanente. Este é o radar. Este é o radiofarol. Isso é uma baliza que dá informações aos aviões. Não é isso que poderia ser destruído, mas sim o radar que está no aeroporto em algum lugar. Sistemas de comunicações, destruí-los. E o bunker? Sabemos que está por aqui. Temos perto, pois temos o comando da Guarda Nacional, que está aqui, um centro de inteligência do regime. Toda esta área aqui é militar. Então vamos marcar novamente um espaço De 500 metros?
para que vocês tenham uma ideia. Todas as pessoas que estiverem nesse espaço, esses prédios aqui, seria interessante não estar por aí. Semelhante. Eu não ficaria. Quem afirma que não vão bombardear o bunker, em outro manual desse pessoal, diz que vão sim bombardear os bunkers. Eles até colocam a munição que será usada. Então, olha só, vamos lá, vamos ver. O nível 4 não está disponível desde maio. A pessoa que me chamou de mentiroso. Vamos colocar isso aqui, porque parece um pouco bobo. É outro publicitário do regime. Aviso de viagem. Vamos ver se nosso amigo idiota sabe ler aviso de viagem. Olha, aviso de viagem. G. Isso aqui é um número, sabe? Sabe contar 1, 2, 3. Bom, então esse é o número 3 é ímpar, né? É o terceiro número da tabela. E depois vem um mês que se chama dezembro. Dezembro é o último mês do ano. E depois vem 4 números. Isso já vai ser super difícil para você. Se já é difícil entender um número e um mês, imagine 4 números. Por exemplo, você tem um 20 e um 25. 5. E que coincidência, que coincidência. E ontem foi 3 de dezembro de 2025. 5. Que coincidência. Não é mesmo? É algo muito estranho. É preciso muita paciência às vezes. São 6 horas da manhã. Ter que ler para um gorgulho desse dizendo não minta, senão vão acabar com vocês. Você precisa arrumar a mochila, buscar uma bateria solar e sair. Olha que eu sou ruim em matemática, mas é que... Enfim, paciência. Vamos lá. Estamos falando de áreas próximas a este bunker. Daqui é perigoso. Porto de La Guaira. É complicado dizer. Vimos que o HackMax foi liberado no porto de La Guaira. Não me atrevo a autenticar lugares. É um assunto complicado. Certamente deve haver instalações relacionadas ao cartel. Vamos ver. A coisa sai pelo mar. Eu compraria a passagem para ele ir para Venezuela. Para esse idiota. Essa área aqui, tudo que estiver perto de uma infraestrutura chave do país. Cuidado. Eu marquei aqui, La Guaira, coloquei um símbolo aqui, disse essa área, cuidado. Cuidado, porque eles lançaram o HackMax daqui. Eles fizeram o HackMax lançando daqui. Cuidado. Que pode haver surpresas. Seguimos um pouco mais em direção a Caracas, áreas importantes. Aqui Petare é uma área importante, é um núcleo importante que vai defender o Vale de Caracas. Essa área, como vocês já sabem, combate urbano é brutal, isso aqui é, mas que lembra muito Gaza. Eu não ia, não porque seja um bairro ruim. Não estou dizendo isso, não estou falando do formato que tem, da disposição que tem. Eu acho que aqui os Estados Unidos nunca vão entrar na vida. Petare é seguro. Vamos entrar em Petare. Acho que o pessoal de lá não gosta muito do Nicolás Maduro. Com isso, para Maduro vai ser um problema. Petare mais do que um benefício. Um problema, né? Mas objetivos militares, agora falando sério. La Carlota. Na La Carlota, há sistemas de defesa antiaérea, pelo menos 3 sistemas de defesa antiaérea. A infraestrutura do regime, La Carlota fora. Afundado, negro... Afundado negro.
Estos puntos. Esses armazéns e tudo isso é típico. Além disso, munições de penetração bomba guiada por sistema de posicionamento global 39 de pequeno diâmetro para o tipo de munição que vai ser utilizada. Aqui é muito comedida para não provocar efeitos colaterais fortes. Por exemplo, esses prédios aqui. Com isso, a bomba guiada por sistema de posicionamento global 39 causa dano suficiente para eliminar alvos aqui dentro e não expandir o raio da explosão para fora. Igual por aqui. O mesmo vai ser o mesmo. Isso é alvo para a bomba guiada por sistema de posicionamento global 39 munição muito usada por Israel, que acabou recentemente. O número certo. O chefe militar do Hezbollah foi eliminado com esse tipo de munição, e é uma munição suficiente. Este prédio é o prédio, eu acho que, de comunicações, porque tem as antenas. Aqui é prédio alto. Direto, não tem muito mistério. Forte Zilma. Forte Zilma, você já sabe, isso será uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal onde aqui podem deleitar a Força Aérea. Esse ataque pode ser usado contra fortalezas e para avisar a população que a liberdade está próxima. Isso pode provocar um efeito em cadeia, mas há edifícios que são importantes. São importantes. Este é o Centro de Comando Estratégico Operacional, o CIOFAN. Este edifício é super importante. O Ministério do Poder Popular da Defesa, também super importante. Tudo isso aqui é muito, muito importante, toda essa área aqui. Depois haverá outros prédios que eu não faço ideia do que são, para que servem ou qual é o significado. Mas que, com certeza, também serão tocados. Quem vai saber mais sobre isso é o Pentágono. Eu já não chego tão longe, o meu negócio é ficar em casa tranquilo. O que podemos alcançar é Forte Tuna, isso é interessante. Sante. A parte alta, centro de comunicações, bateria de defesa antiaérea. Esse radar que está colocado ali, tão bonito, vai iluminar o monte. Outro centro de comunicação aqui, com uma antena neste lugar. O que vemos aqui sempre me chamou a atenção. Não sei se são colmeias ou não faço ideia do que é isso, mas sempre me chamou a atenção e quem souber, por favor, me diga. Vamos continuar por aqui. Tem uma das cabanas, que é muito chamativa. É que Tuna é uma montanha inteira, onde se escondem 1000 coisas. Um lugar muito complexo. Eletricidade, comunicações, esses dois pontos importantes. Mais centros de comunicações, aqui vemos as antenas via satélite. Depósito de água. Em geral, qualquer prédio alto com torres de comunicação e similares. Explosão. Aliás, tem um avião. Existe uma versão do AT-130 que se dedica a emitir sinais de rádio, até acho que de televisão para a população civil. Ele envia mensagens de rádio à população explicando o que ocorre. Recomendo que comprem um rádio com pilhas, pois muitas mensagens serão transmitidas à população civil por rádio. Certo, esse é um ótimo ponto, 100%. Um rádio. E olha que hoje em dia já não se vê mais rádio, mas sim, um rádio é necessário, muito, muito necessário. Outras coisas também são importantes, como as prisões. Precisa ser rápido, tem que ser um assalto. Isso precisa ser um assalto para libertar presos e controlar
Quem tem que sair? Quem não tem que sair da prisão? Evidentemente. Mas essas prisões de Yari 1, 2 e 3, que são prisões para presos políticos, principalmente, têm que ser assaltadas. Tem que ser assaltadas. Por enquanto, acho que dá tempo. Outro dia seguimos com outras áreas. Vamos para a área de... daqui. Vamos passar por toda essa área daqui. A base era do Libertador e do Lago Valência. Vamos passar também pela região de Barcelona. Mas por enquanto, com todas as informações que já passamos, eu acho que é importante dentro da capital. Bem, Palácio Miraflores. O quartel da montanha. Isso. Está claro, Palácio Miraflores. Não digo que vão bombardear tudo, mas falo de possíveis alvos. Não sou o Pentágono, não sei o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Falo de lugares dos quais eu manteria distância. O quartel de São Carlos também não chegaria perto dele, não chegaria perto de onde estiver. Nicolás Maduro. Se eu soubesse onde ele está, eu tentaria ir o mais longe possível. Isso sim, enviando mensagem a Marco Rubio pelos 50 milhões de dólares. Mas eu não ficaria. Eu não ficaria. E por favor, não saiam pra rua. Não saiam pra rua, evitem confrontos desnecessários. Não coloquem suas vidas em risco. Não vale a pena. Essa situação não vai mudar ou melhorar, ou vai piorar. Se vocês saírem para protestar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Em maio, está passando por aqui, Raquel? Em maio, é verdade, esse alerta foi emitido, mas em maio não. Havia toda uma armada dos Estados Unidos na costa, não havia bombardeiros com capacidade nuclear rondando pela costa. Eles não estavam dizendo que iam acabar com o cartel. A situação de maio, o cenário de maio é completamente diferente do que temos agora. É completamente diferente, não tem nada a ver. No Iraque, o alerta foi emitido 4 meses antes do ataque, e dias antes do ataque, um novo alerta foi emitido novamente. Ou seja, isso que estamos vendo no Iraque, e olhem o que aconteceu no Iraque, portanto. Está claro que algo vai acontecer ali. Vai acontecer, deve acontecer. Eles já se mobilizaram demais? Raquel, demais. Mas as pessoas precisam ver isso. É verdade que agora o que as pessoas precisam é ver, elas precisam ver. Sim, que realmente há uma operação militar para libertar a Venezuela. Eu sou do primeiro que precisa ver, porque já vimos muita coisa nesses dias e já precisamos de uma prova física real. Mas eu acho que essa mensagem desta noite é uma mensagem clara, muito contundente. Vamos, estamos lá. Eu quero que sim. Eu estava dizendo que não vale a pena sair para enfrentar o pessoal do regime. Isso é trabalho, mas os militares deixar que a inteligência militar dos Estados Unidos trabalhe. Maria Corina é muito sensata no que tem dito nesses dias. Ela não disse para ninguém ir para as ruas. Por enquanto, ela não quis criar tumultos nas ruas com protestos. Está todo mundo tranquilo e é assim que tem que ser, tranquilo, tranquilidade. Eles próprios vão sair às ruas para buscar os opositores e tirar imagens de destruição nas ruas. E o de sempre, não deem isso a eles, não facilitem tanto, a vida de vocês vale muito mais. Aquele que dizia para sair na rua, fazer o que fazem com as motos. Já os drones vão tomar partido nisso. O que acontece é que eles ainda não descobriram isso. Todos que descem de moto de Petare ou sobem para Petare de moto para hostilizar as pessoas e ameaçá-las. Ainda não descobriram as capacidades dos drones dos Estados Unidos. Em breve vão reconhecer. Eu diria para eles assistirem aos vídeos de Israel no Líbano.
O que acontece com os carros e motocicletas? Parece que todos têm problemas mecânicos e acabam pegando fogo. Dito isso, obrigado por assistir. Vídeo família. Vamos dormir. São 6h36. Hoje não vai dar. Vamos dormir. Descansar. Porque vem dias difíceis. Vem dias muito, muito difíceis. E temos que ficar muito atentos. Quando acontecer, nós saberemos. Enquanto isso, relaxe, tranquilidade, prepare-se, conscientize-se. Quando a liberdade chegar, aproveitem, família. Nos vemos no próximo Estratégias Militares. Um abraço.